pessoal, tudo bom? Espero que vocês estejam bem aí, com saúde. Gravando aqui mais uma aulinha para vocês. Hoje tá frio, chuvoso, para combinar com aquela aula de sexta de manhã, né? Mas enfim, o vídeo de hoje que eu vou gravar para vocês é uma introdução do conteúdo que vocês vão estudar nessa semana, né? Então eu selecionei alguns materiais, alguns vídeos de outros professores que eu vou postar em sequência, mas eu achei que seria necessário fazer um vídeo introdutório para vocês entenderem mesmo o porquê desses vídeos, a conexão desses vídeos entre si e a conexão deles com o conteúdo que a gente está estudando, tá? Então, vamos retomar, então. Dentro do conteúdo de filosofia, a gente está estudando nessa primeira etapa a relação da filosofia com a ciência, né? Então, a gente começou pensando sobre o que é a ciência, vimos a ciência moderna e os aspectos das suas características e como que essa ciência moderna ela entra em crise na passagem do século XIX para o século XX, gerando novos paradigmas de pensamento, né? Novas formas de se compreender o conhecimento científico, vindos aí, né, com Karl Popper, por exemplo, que vai, né, pensar de outra forma essa produção de conhecimento científico, né? Vocês fizeram um fórum, né, respondendo, né, a compreensão de vocês com relação à ciência, como que isso está relacionado com a sociedade. E aí eu reparei que os comentários, a grande maioria dos comentários está muito voltado para a questão das ciências exatas, das ciências médicas, ciências biológicas, e poucos foram os comentários ligados às ciências humanas, né? E então a aula de hoje ela vem para dar uma puxada aí para o lado das ciências humanas, para a gente entender esse processo de transformações aí no campo do conhecimento científico a partir também, né, das ciências humanas, de pensar como que as ciências humanas se estruturam e como elas estão aí se relacionando com a sociedade, etc, né? Então a aula de hoje ela tem esse viés, né? Então, para dar uma contextualizada, né, continuando, na aula passada, então, a gente falou um pouquinho sobre crise desse paradigma de conhecimento científico, né? Então, só para dar uma retomada, até o século XIX, até meados do século XIX, a gente tem o que a gente chama de paradigma da ciência moderna. O que significa isso, né? Compreendia-se, né, que o conhecimento científico, ele era um conhecimento objetivo, né, ou seja, era possível se conseguir explicações para determinados fenômenos ou se chegar a uma verdade absoluta, incontestável e objetiva, né? Se chegar a essa objetividade da realidade a partir do conhecimento científico, né? Para se chegar a esse conhecimento objetivo, o conhecimento científico ele seguiria métodos específicos, rigorosos, racionais, neutros, ou supostamente neutros, que levariam a esse conhecimento objetivo, né? Então acreditava-se que as teorias elas já estariam na natureza, ou seja, já estariam nos fenômenos, né? E o que faria o pesquisador? O pesquisador ele iria decifrar aquela teoria, aquela explicação que já estaria na natureza, né? Iria formular teorias, então a teoria ela não seria algo que viria do pesquisador. O pesquisador ele surgiria ali como um canal, né? Como um meio para se chegar a umas teorias que já existiam na natureza. De certa forma, o pesquisador chegaria à essência das coisas, né? A essência do que estaria na natureza. E a partir, né, então faria uma série de pesquisas para descobrir algo que já estava dado pela natureza, né? Então ele decifraria essa natureza. Esse processo, segundo esse paradigma de ciência moderna, ele seria feito de forma neutra e objetiva pelo pesquisador, né? Então nada do que tem a ver com subjetividade, com individualidade, apareceria nesse conhecimento científico, porque o método seria um método neutro, né? Um método objetivo, sem considerar. Tanto que a ideia era de que, a produção de conhecimento científico, o pesquisador ele pode ser mudado, né? No sentido de que não importa se é a Amanda que está fazendo pesquisa ou se é o Jorginho, meu filho, que está fazendo pesquisa. Porque o método ele é tão objetivo que essas diferenças de indivíduo não fazem a menor diferença, na verdade, na prática. Isso na teoria, pensando em ciência moderna, no que se acreditava, né? Acreditava-se que o conhecimento era cumulativo, sempre em termos de progresso, né? Então, o conhecimento que a gente tem hoje veio de progressos anteriores e que levariam a progressos futuros, né? Uma visão positivista de progresso e muito otimista, né? De que você só teria acúmulos de vitórias que levariam a um progresso da humanidade, assim, maravilhoso, né? E então, essa ideia de cumulativo, de conhecimento cumulativo muito grande, e a ideia de que as teorias propostas pela ciência, elas seriam universais,
né? Então elas poderiam ser aplicadas em diversas situações para explicar o mesmo fenômeno, né? Então, regras não, postulados, melhor dizendo, de uma ciência moderna. Objetividade, neutralidade, universalidade, a existência de método científico e a ideia de um conhecimento que seja cumulativo. Ok, beleza. Ciência moderna, século XIX, era isso que predominava. O predomínio desse tipo de ciência acontece principalmente nas ciências exatas e naturais, né? É a partir delas que se desenvolve essa concepção científica, né? Essa concepção de ciência moderna, né? E isso leva a uma crise existencial da filosofia, leva a uma crise existencial das ciências humanas, né? Porque ao contrário das ciências naturais e das exatas, as ciências humanas elas trabalham com pessoas. E como achar um método objetivo, neutro, com conhecimento coletivo, uma teoria universal que valha para explicar acontecimentos humanos, os homens, a vida, a forma como eles se relacionam, como eles pensam, né? Então, digamos, deu um bug nas ciências humanas aí, a galera pirou, né? Na história e na sociologia, o positivismo acabou sendo uma vertente teórica, né? Que é da filosofia, que foi absorvida, né, pela história e pela sociologia como um método para se chegar ao suposto conhecimento científico, né? Então, no caso da exemplo da história, a história ela passou a ser considerada ciência no século XIX, justamente porque seguia um método positivista, né? Então, a ideia de que era possível chegar à verdade absoluta dos fatos, tal como eles aconteceram, né? Que isso era possível de ser feito lendo documentos oficiais, né, sem qualquer tipo de interferência e posicionamento do historiador, né, enfim, coisas que hoje arrepiam qualquer historiador, né, hoje coisas que, né, a ideia de se alcançar uma verdade absoluta dos fatos é algo que arrepia qualquer historiador. Né, e o positivismo, então, foi muito bem incorporado pela história e pela sociologia, é isso que eu queria chegar. Na filosofia, houve algumas tentativas de se pensar como que a filosofia poderia ter um método objetivo, neutro, de funcionamento, né? Como filosofar dessa forma, né? Isso gerou uma crise, né? Porque até então a filosofia não tinha método, né, tão definido assim, voltava à metafísica. E então, quando surgiu essa questão que foi imposta pelas ciências exatas, né, que foi colocada, não imposta, né, foi colocada pelas ciências exatas, a filosofia foi um campo que realmente não soube como agir, né? Se deveria buscar por um método para ser ciência ou se não, né? Então, vários filósofos, né, isso não vou me adentrar nisso, mas vários filósofos tiveram essa discussão de, peraí, filosofia é ciência? Como ter um método para poder analisar formas de pensar, de se expressar, como entender o ser, enfim. E ao longo do século XIX isso gerou uma crise existencial na filosofia e também gerou aí uma hierarquia de disciplinas. É no século XIX que a gente tem a consolidação, né, de disciplinas separadas, né, filosofia, sociologia e história se consolidam enquanto disciplinas independentes, né. Interessante que até o século XIX, por exemplo, na Alemanha, filosofia, física e outras ciências exatas eram a mesma coisa. Você entrava na universidade e não tinha um curso de filosofia, era um curso de ciências. E essas ciências significavam filosofia, física, matemática, tudo misturado. Então, no século XIX elas se separam, né, viram filosofia com a sua especificidade, história com a sua especificidade, sociologia com a sua especificidade, né, cada uma separadinha, mas há uma construção de hierarquia. A ideia de que essas ciências humanas, elas não são capazes de chegar com exatidão à realidade. Por isso que as ciências, como matemática, são chamadas de ciências exatas, porque elas chegariam objetivamente a uma análise dos fenômenos da natureza, a uma explicação objetiva e exata. A ideia de que ciências como matemática, física, química, biologia, elas chegariam a esse conhecimento exato, verdadeiro, mais próximo da realidade, enquanto as ciências humanas ficaram ali naquele limbo, né, sendo consideradas inferiores no tocante à ciência, né, a ser ciência ou não, né. Mas com aquela crise da ciência moderna, né, eu acho que a aula do Rock foi maravilhosa, quem não viu, vejam a aula do Rock, muito boa, explicando como que determinados novos conhecimentos que foram surgindo no campo da matemática e no campo da física foram responsáveis por romper com essa ideia de que a ciência exata e as ciências da natureza elas são capazes de chegar a uma verdade absoluta,
né? Então se mostrou que existem várias formas de se chegar à explicação de um mesmo fenômeno, né? E se descobriu coisas novas que rompiam com aquelas teorias que eram consideradas como verdades absolutas. Nesse caminho, não, nesse processo, então, a filosofia também passa por uma transformação. Né? Então ela estava ali em crise existencial, tentando achar um método, tentando pensar se era ciência ou se não era ciência, e quando acontece essa crise da ciência moderna, a filosofia acha seu espaço. Porque é a filosofia que vai pensar como resolver o problema das ciências exatas e das ciências biológicas. Né? Então, o fórum que vocês participaram, né, que vocês falaram, né, sobre o que é ciência, etc., mostra um pouco isso, né? O que vocês fizeram está muito mais próximo de filosofia, que é pensar o que é ciência, do que de fazer ciência em si, ciência exata, né? E aí, com essa crise da ciência moderna, a filosofia surge e fala, não, beleza, é a gente que vai ajudar vocês. E aí, são os filósofos que vão começar a pensar, tipo, o que é ciência? Tá, ok, não dá mais para pensar que ciência, ela vai chegar a uma verdade absoluta e imutável, né? Há um rompimento completo com a ideia de que era possível chegar a essa verdade, né? Porque existiam vários caminhos para se chegar a uma mesma explicação que apontavam para pluralidade de perspectivas. E apontavam uma coisa que já tinha sido mencionada por Kant há um tempo atrás e que os filósofos vão retomar e vão falar, galera, aqui, ó, né? O conhecimento humano tem limites. Né? O conhecimento humano não vai conseguir chegar na verdade total e absoluta, né, incontestável, porque há o limite do humano. Existe limite nessa humanidade. Né? Então, o que a filosofia ela traz à tona para esse campo das ciências e que é super importante, que marca a nossa compreensão de ciência até os dias de hoje? São os filósofos que vão começar a trazer à tona a importância do sujeito. Né? Então, tá bom, não dá mais para chegar numa verdade absoluta. Estão descobrindo novas coisas aí e a ideia de que, não, pera lá, essas coisas estão sendo descobertas mostram que não há uma verdade absoluta. Né? Existem perspectivas, existem formas e caminhos diferentes e dentro disso o sujeito é importante. Né? Então, a filosofia sempre estudou o homem. Né? Então, vocês já viram isso desde a antiguidade, que a filosofia estuda o homem. Mas o que tem de diferente agora? Né? Agora tem uma perspectiva que não trata mais o homem como um ser absoluto. Né? Então, tanto essa ideia da verdade como algo absoluto, imutável, né, objetiva, dentro do campo da filosofia, a ideia de homem, né, eu uso o homem, né, mas na ideia de ser humano, né, como um ser, uma entidade metafísica aí, começa a ser contestada. Então, o que a crise da ciência moderna traz à tona é a ideia do sujeito enquanto indivíduo, né, enquanto vários indivíduos, que tem sentimentos diferentes. Então a questão do sentimento surge muito, essa questão da sensibilidade. Uma das coisas que vai ser colocada em xeque nessa nova perspectiva filosófica é justamente isso, né? Então tá bom, o sujeito, ele é importante, galera, que não dá para ignorar que todas as pesquisas científicas têm um sujeito por trás. Né? E esse sujeito não é universal, esse sujeito não são todos os homens iguais, a gente tem um sujeito ali com sua particularidade. E aí se questiona qual que é a relação entre a razão, a qual todos os homens possuem, e a questão da sensibilidade, e a questão do que cada um sente, e a questão e sente não no sentido amoroso, sabe? O que eles estão, quando a gente fala assim de sentimento, parece que é alguma coisa ligado à afetividade, né, ao amor. Não isso, não só isso também, né? Mas ligado também aos sentidos, né? Alguns filósofos, né? Então já vou introduzir, né? Então o que tem, né? Várias transformações do campo filosófico acontecem, mas o que eu quero chamar a atenção e o conteúdo que vocês vão estudar tá ligado à perspectiva existencialista da filosofia, que surge justamente como resposta a essa crise da ciência moderna e a necessidade da filosofia em responder a essa crise, em responder como que o conhecimento ele é produzido, né? Como que se dá essa produção de conhecimento que está em xeque ali. Né? Então, o conteúdo que eu vou disponibilizar para vocês diz sobre isso, sobre uma filosofia existencialista. E o que está em xeque aí, né? A ideia de que o ser humano, então, é um sujeito dentro dessa produção de conhecimento, é ele que produz, e ele tem sentidos, né? Nós temos sentidos. Então, partindo, né? Então,
contextualizando também. Dentro dessa corrente filosófica que surge a partir da crise da ciência moderna, a gente tem vários filósofos, né? Então tem Kierkegaard, Nietzsche, Sartre, Simone de Beauvoir, e a gente vai passar por eles, tá? Então a gente vai ver um pouco essa semana e na próxima semana a gente vê outros, tá? Então são vários e como toda corrente filosófica, eles têm perspectivas diferentes, tá? Tem algumas coisas que são comuns a ele, né? Mas outras, vocês vão ver que são bem diferentes, né? Em comum, a ideia de sujeito, né? A existência de sentidos. Então, como eu falei, o que são esses sentidos além da emoção? Deixa eu ver se eu consigo. Não sei isso aqui mesmo. Vou pegar algo menor, mas acho que não vai dar. Por exemplo, se eu tenho um caderno, né? Então, para eu explicar e definir, se alguém perguntar para mim, Amanda, você precisa definir o que é esse caderno. Como que eu defino ele? Como que eu explico ele? Como eu tento entender esse objeto, né? Que é o que a ciência tenta fazer. Segundo a corrente existencialista, eu vou definir isso aqui a partir dos sentidos. Então, eu vou tocar, eu vou dizer para vocês o que eu sinto na medida que eu tô tocando, né? Aqui é liso, aqui é meio enrugado, parece metal e aqui parece um papel. Eu vou usar meus sentidos da visão, eu vou ver, eu vou dizer as cores, azul, né, com algumas pinturas rosas, talvez eu use o olfato, dependendo do objeto, cheiro de papel novo, né, dependendo do objeto eu posso usar a audição, então faz um barulho, um determinado barulho, né, enfim. Então, para explicar esse objeto, eu só consigo explicar ele a partir dos meus sentidos. Né? E isso tá expresso na corrente existencialista, na ideia de que o sujeito ele é importante e tem que ser considerado a questão da sensibilidade, de como esse indivíduo ele sente o mundo em termos de sentimento mesmo, de emoções, e como que esses sentidos dele percebem o mundo em que ele tá. Né? E o jeito como eu percebo o mundo em que eu me encontro não é o mesmo com o que vocês percebem, cada um de vocês percebe o mundo. Temos elementos em comum, né? Então, um dos filósofos, vou até abrir aqui para eu não me perder, tá, gente? Um dos filósofos dessa corrente existencialista, o Nietzsche, ele vai trazer a ideia, isso mesmo, ele vai trazer a ideia de que nós temos elementos em comum. Então, eu tenho os meus sentidos, mas meus sentidos, eles vêm diferentes, mas a gente tem uma base cultural comum, né? Eu e vocês, por exemplo, né? Nós temos uma base cultural comum. E aí o Nietzsche vai trazer isso dentro do existencialismo e os outros também seguem essa mesma ideia de que a produção do conhecimento, galera, se dá a partir de indivíduos culturalmente inseridos. Parece meio que óbvio, mas não era. Dentro do campo da filosofia, essa chamar atenção para o fato de que o indivíduo ele está inserido dentro de uma cultura, de que toda a sensibilidade dele, todos os sentidos dele, eles estão voltados, eles estão inseridos dentro de uma cultura e que o modo como ele compreende o mundo está ligado a essa cultura, isso assim é novo no século XIX. Né? A gente tem o materialismo histórico do Marx também trazendo à tona essa importância da materialidade, né? da inserção do indivíduo no mundo, e o Nietzsche ele vai trazer isso também, e os existencialistas também, que todo esse campo de emoções e sensações e subjetividade que existe no indivíduo interferem na forma como ele compreende o mundo, como ele vai produzir conhecimento, e que essas sensibilidades, apesar de serem individuais, elas são socialmente construídas, né? E por isso que elas variam, cada sociedade varia. O Nietzsche traz uma coisa que eu acho bem legal, que é a importância da linguagem, né? Então, além de trazer essa questão do sujeito, o Nietzsche traz uma coisa que ele diz o seguinte, bom, tá, eu tenho um caderno. Então, fui lá, passei a mão, senti. Como que eu vou sentir? De várias formas. Como que eu vou explicar para vocês como é um caderno, né? Eu só consigo explicar pela linguagem. Então, na hora que eu tô passando a mão, por exemplo, o meu cérebro processa coisas. A minha consciência pensa. Liso, papel, minha consciência ela formula algo. Mas minha consciência ela só formula algo, ela formula algo já na linguagem. Minha cabeça, por exemplo, não sei se vocês têm aula de inglês, né? Não sei se o professor de inglês disse isso pra vocês uma vez, quando a professora fala assim, pensa em inglês, você tá pensando em português. É isso. Nietzsche fala isso. Bom, a cabeça da gente está pensando em português. Eu tô pensando em português porque a consciência está diretamente ligada à linguagem, né? E eu explico para vocês conforme a linguagem, né? Provavelmente se eu chegasse no centro de Tóquio e ficasse lá gritando papel, liso, aqui tá fazendo barulho,
tipo assim, se não tivesse um brasileiro passando, eles não iam conseguir entender a definição que eu tô expressando. Porque a minha linguagem é própria do contexto em que eu me insiro. E, obviamente, que eles não vão entender, e pode ser que eles utilizem para expressar o mesmo, explicar a mesma coisa, eles se utilizem de outras palavras. Vou dar um exemplo muito próprio da nossa linguagem. Saudade. Saudade é uma palavra que tem no português, que não existe em outras línguas, e que as pessoas usam outras 1000 coisas, palavras, para expressar esse sentimento. Mas não é saudade. Saudade é nossa. Saudade é o jeito como a gente expressa o sentimento próprio, né? Se você vai usar outro termo para falar sobre saudade, parece que não é saudade. Saudade, a palavra saudade. Então, o Nietzsche, ele traz isso, ele fala, bom, além do sujeito, a partir de agora a gente precisa pensar como que esses aspectos da individualidade, desse contexto, eles estão interferindo diretamente na produção do conhecimento. E mais do que isso, né, o existencialismo então traz essa questão, né, do indivíduo enquanto existência, né, não apenas uma existência tipo planta que existe, né, tá lá, vivo, né, mas existência enquanto um ser individual, inserido culturalmente, né, e que interfere dentro dessa produção de conhecimento, né. O Nietzsche é um cara que vai trazer inclusive a questão dos valores. Como pensar um conhecimento científico produzido por um sujeito que se utiliza da linguagem, que é inserido culturalmente, e achar que qualquer produção de conhecimento ali vai ser totalmente isenta de valores? Estou falando necessariamente que um pesquisador hoje em dia vai produzir um conhecimento científico, sei lá, sobre Covid-19 e vai ficar lá, não, ó, dessa vacina aqui não vai rolar porque essa vacina aqui, então assim, ela é ruim, ela não é legal. Né? Não necessariamente essa ideia de bom ou mal, né? Não necessariamente disso. Mas não tem como. Não tem como o indivíduo se separar dos valores que ele tem na hora que ele está produzindo as coisas. Né? Inclusive, um pesquisador, se empenhar na produção de uma vacina justamente porque ele tem um valor moral. A ideia de que ele precisa contribuir com a sociedade para salvar a espécie humana, para salvar os homens. Isso é um valor. Inclusive é um valor cristão. Mas ele poderia muito bem optar e falar, não, eu quero continuar pesquisando, sei lá, qualquer outra coisa. E não tô nem aí, acho que as pessoas têm que morrer mesmo. Poderia, né? Mas há valores nesses indivíduos, e esses valores, eles interferem de alguma forma na produção do conhecimento, né? Enfim, então esse vídeo introdutório é só para vocês entenderem essa corrente filosófica que vai aparecer nos outros vídeos, que é a filosofia existencialista. Ela surge no final do século XIX, início do XX, está relacionada à crise da ciência e vai propor um novo olhar sobre o sujeito. Traz à tona um sujeito de uma outra forma que ainda não tinha sido trazida à tona dessa forma na filosofia, tá? O sujeito torna-se aquele que vai produzir o conhecimento, de forma geral, e não só isso, né? Vocês vão ver que a filosofia existencialista, ela traz mesmo para o cerne da filosofia determinadas preocupações que antes não tinham de forma tão intensa, sobre essa questão dos valores, da moralidade, a questão da liberdade individual, né? Alguns aspectos que ainda não apareciam dentro do campo da filosofia e que estão relacionados justamente a esse empurrão que se dá, né, com a crise da ciência moderna. E aí a filosofia, ela, digamos, relaxa um pouco com relação a essa preocupação de que a ciência tem que ter método, tem que ter um método rigoroso igual das ciências, né? O Nietzsche, por exemplo, é um cara que ele vai propor um método para se chegar no conhecimento, que é a genealogia, mas é um método próprio da filosofia. Né? Não tenta mais se criar algo que estava muito fundamentado nas ciências exatas. Tenta se pensar a própria filosofia pela filosofia. Né? No caso da genealogia, a ideia era tentar descobrir esses próprios aspectos morais, esses valores que estão aí embutidos dentro da produção do conhecimento, né? Dentre outras coisas. Né? Mas digamos que a filosofia ela se desvencilha um pouco dessa preocupação das ciências modernas de método para poder dar novas explicações para a existência humana, para a forma como produzimos conhecimento, para formas como vivemos, né? Como existimos aí, né? Não apenas como plantas que estamos aí vivos, mas o que envolve a nossa existência, né? Enquanto sujeitos complexos, produtores de conhecimento, etc. Então tá. Então, o contexto é esse.
Vou deixar vídeos trabalhando com alguns. Então, essa semana eu vou deixar trabalhando com 3 filósofos, né? Kierkegaard, Nietzsche e um pouquinho de Sartre. Mas eu não vou aprofundar no Jean-Paul Sartre, porque eu vou deixar ele para a próxima aula, que a gente vai trabalhar com Sartre e com a Simone de Beauvoir, que são os 4 são filósofos existencialistas, e vocês vão ver como cada um traz uma perspectiva diferente para a gente pensar o que é esse existencialismo, né? O que está envolvido aí dentro disso, tá bom? Então, explicado. Qualquer dúvida é só me chamar, está à disposição aí. Até mais!